Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar nos corações. É sempre uma alegria podermos vir a essa casa. Aqui temos muito carinho. E hoje para falarmos de Maria de Nazaré e a força do amor materno. É certo que os evangelhos não trazem muitas informações acerca de Maria. São poucas informações. Mas, através de Chico Xavier, na verdade, foi trazido um livro, Humberto de Campos, o livro Boa Nova. É um livro belíssimo e que ele não é muito grande, tem 30 capítulos e vale a pena ler. É um livro que me sensibilizou demais, do começo ao fim. Mas o capítulo 30, que é o capítulo que fala de Maria, confesso a vocês que eu chorei muito. Eu costumo dizer, como o caboclo costuma falar, né? Eu chorei largado, gente, porque realmente é muito bonito. Por quê? Na verdade, quando eu li o capítulo, eu me identifiquei muito com Maria e me coloquei na condição dela, como mãe que sou. Imaginem ela vendo o sofrimento do seu filho na cruz, aquela dor do mestre que ia desencarnando aos poucos e ela nada podendo fazer. E eu imaginei, eu vi aquela cena e eu comecei de fato a ficar muito sensibilizada com essa situação. E esse livro, na verdade, que Humberto traz, quem não sabe, Humberto de Campos, quando encarnado, foi um escritor, ele foi um jornalista que ao desencarnar, continuou na pátria espiritual a trabalhar, como fazia enquanto encarnado. E ele pede, portanto, na espiritualidade, para que ele tivesse acesso aos arquivos e trouxesse nesse livro informações da época de Jesus. Então ele fala muito, inclusive, da mulher, numa época em que a mulher não tinha força, ela era totalmente invisível. Jesus foi o primeiro feminista da história. Ele teve várias mulheres que o seguiam. Mas a mulher, né, enquanto mãe que somos, eu digo que a diferença entre homem e mulher não é só na questão de gênero. Mas conforme Humberto de Campos nos traz, a mulher tem algo mais. A mulher tem exatamente uma sensibilidade por conta da maternidade. O homem, não que ele não ame o seu filho, não é isso. Mas a mulher, ela tem uma espécie de anteninha, que ela, quando ela pare, ela tem uma sensibilidade tão grande que ela sabe quando o bebê chora de fome, de sono, quando é manha, não é? Quando tudo isso a mulher consegue saber, né, por conta dessa intuição. Então Humberto traz vários relatos acerca da mulher, da importância da mulher, e eu confesso a vocês que os meus filhos já são adultos, casados, ambos casados, mas para mim eles continuam, não consigo cortar o cordão umbilical. Eu ainda sou muito ligada aos meus filhos. Tanto que hoje, aos sábados, eu costumo fazer almoço em casa e eu tenho um filho que mora em Araçatuba e um filho que mora em Araraquara. O filho de Araçatuba chega a semana que vem, já estou pensando no que eu vou fazer para ele comer que ele gosta. Hoje, a hora que eu fui colocar o almoço na mesa, meu filho estava atrasado. E eu virei para o meu marido e falei assim, que hora que meu filhinho vai chegar? Ele está atrasado. Ah, para quê? Meu marido falou, que filhinho o quê? Um homem barbado, grande, né? E você chamando de filhinho? É filhinho, não adianta, nós não conseguimos nos separar, nós não conseguimos de fato cortar o cordão umbilical. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, além da sensibilidade que Humberto de Campos fala, mas a ciência diz que quando uma mulher está grávida, a célula do bebê percorre ela migra, né, uma circulação sanguínea da mulher e ela volta para o bebê. Quando a mulher pare, quando ela dá à luz, já foi encontrado as células do bebê no cérebro de uma mulher 18 anos depois dela ter parido. Vejam a ligação. E nós temos, de fato, essa sensibilidade.
E a nossa sensibilidade é tamanha, né, com o nosso filho, que o Chico dizia, e nós sabemos da importância da oração, nós sabemos que orar não é simplesmente falar, porque nós aprendemos, por exemplo, o Pai Nosso e muitas vezes oramos de forma mecânica. Mas a verdadeira oração é aquela que sai daqui de dentro. Não são palavras bonitas, tem que ser acompanhada de fato de sentimento. Então, como nós somos ligadas aos nossos filhos, né, a maioria das mulheres, é claro que existem mulheres e mulheres. Existe aquela mulher que quando ela engravida, ela rejeita o bebê e aborta. Tem aquela mulher que ela dá à luz, mas simplesmente abandona. E tem aquela que fica com o filho, mas não dá o devido amor, o devido carinho que a criança merece. E é importante na fase, né, enquanto é criança, quando se é, eu digo que a evangelização e a educação não se começa quando a criança começa a entender, ela começa no ventre da mãe. Quando a mãe está grávida, porque se você fizer uma regressão de um adulto para que ele volte no ventre da mãe, ele vai contar casos que aconteceram durante a gravidez. Então, inclusive a evangelização, né, o evangelho que temos que fazer, a oração, a conversa que temos que ter, mostrar o quanto eles são bem-vindos e o quanto eles são amados. Porque a criança precisa se sentir amada para também aprender a amar. Então vejam, eu estava falando acerca da oração, a importância da oração, que ela tem que vir com sentimento. E como nós temos essa ligação com o nosso filho, o Chico costumava dizer que quando uma mãe ora para um filho, ela arromba as portas do céu. Por quê? Porque é uma oração verdadeira. Oramos com sentimento. Mas essa forma de orar teria que ser com todos nós, homens e mulheres, porque a oração de fato tem que vir do coração, tem que vir da alma. Mas eu digo que a mulher e o homem, né, a diferença não é só a questão de gênero, é claro que o homem ele é mais forte que a mulher, obviamente. Mas aconteceu no condado de Los Angeles, em 2021, um caso interessante. Uma mãe, enquanto estava ali trabalhando, fazendo ali o seu trabalho doméstico, ela escuta o seu filhinho de 5 anos gritando no quintal. E ela corre para ver o que estava acontecendo. E ao chegar lá, ela vê que um leão da montanha, que é muito parecido com a nossa onça parda, estava atacando a criança. Ela não teve dúvidas. Ela foi com tudo em cima daquele leão e lutou bravamente, tanto que ela assustou o animal fugiu, ela conseguiu salvar o seu filho. É claro que a criança ficou muito machucada, a criança precisou ir para o hospital, assim como ela também ficou machucada. Mas vejam, o homem é mais forte que a mulher. Mas quando se fala de filho, uma mãe de fato se torna uma leoa para poder protegê-lo. Então, e isso se dá também quando nós estamos ali no mecanismo de defesa, nós temos de fato um aumento de adrenalina. E é isso que nos dá, muitas vezes, a força que precisamos para, como foi o caso dessa mãe, poder salvar o seu filho. Infelizmente, depois foram buscar essa onça, esse leão da montanha e o mataram. Na verdade, eu sou totalmente contra, né, matar os animais. Poderiam, de fato, ali prendê-lo ou colocá-lo em outro lugar. Não matar, porque o animal não tem consciência, não sabe o que faz. Não é? Porque Deus nos deixou esse mundo maravilhoso ao qual vivemos, as suas criaturas e a sua criação, e nós somos seus herdeiros e precisamos cuidar de tudo isso. E o que o homem está fazendo, muitas vezes, com aquilo que Deus deixou? Está acabando. Então nós temos que cuidar. E o Chico dizia que nós estamos para os animais assim como os anjos estão para nós. Então nós temos que de fato cuidar e não maltratá-los. Mas o autor, Humberto de Campos, ele faz várias referências à importância da mulher. Aqui, quando Humberto fala, muitas vezes, ele está falando aquilo que Jesus deixou como lição, como reflexão a todos nós. Então não é a importância da mulher não é apenas no quesito ser mãe
dar à luz, emprestar o seu ventre para que outros espíritos possam vir à Terra, porque nós sabemos da importância da encarnação, da importância de estarmos na matéria para continuarmos o nosso processo evolutivo. Eu digo que cada encarnação é uma aula que nós temos. Hoje nós trazemos uma bagagem, cada um de nós traz a sua bagagem de aprendizado de vidas pretéritas. Então nós estamos aqui não apenas como mães, como mulheres, mas como todas nós temos uma missão conforme Jesus. Às vezes o que falta a nós mulheres é oportunidade. Porque, embora as coisas estejam mudando, ainda existe discriminação, ainda existe preconceito contra a mulher. Às vezes a mulher exerce o mesmo trabalho que o homem, mas ganha menos. Muito disso se deu também por conta, né, dos evangelhos, né, da Gênese, quando diz que o homem foi criado do pó, e do homem da costela do homem foi criado a mulher. E Deus deu ao homem, a partir de soprar as suas narinas, deu ao homem alma. Mas Deus esqueceu de soprar a narina das mulheres. Até mais de meio século atrás, a mulher era considerada um ser sem alma. Exatamente, a mulher servia apenas para procriar. Na Grécia Antiga, as mulheres, elas não tinham direito a nada. Elas viviam em casa. E os homens, muitas vezes, achavam que o amor não era digno. É claro que muitos homens acabavam amando muitas mulheres, mas a maioria dos homens achavam que a mulher não era merecedora de ser amada. Eles amavam entre eles, o amor entre eles, homens e homens, e geralmente homens mais velhos com homens mais jovens, por conta da beleza, né, por conta da jovialidade, por conta de tudo isso. Então vejam, a mulher, ela sempre foi vista, né, como isso, inclusive muitos pensando que realmente a mulher era apenas e servia apenas para servir ao marido. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, um pouco mais de 100 anos, a mulher tinha que chamar o marido como? Meu senhor. Meu senhor. Então vejam, e tudo passou a se modificar a partir de Jesus. Jung, ele diz acerca da mãe, Jung diz o seguinte, que a mãe, o arquétipo da mãe, é um dos primeiros e mais poderosos conteúdos do inconsciente coletivo que a criança experimenta. A mãe, esse contato que ela tem a partir do momento que ela pare, que ela acolhe, que ela amamenta, que ela cuida, que ela protege, e os laços vão cada vez mais ali se fortalecendo. E aí nós temos, enquanto mães, dar o melhor exemplo aos nossos filhos. Porque nós, enquanto mães, somos o primeiro amor dos nossos filhos. E os nossos filhos são o último amor para todas as mães. Não existe amor maior. O amor é incondicional. Tanto que seria o amor que Jesus veio nos ensinar. Seria o amor que deveríamos ter uns pelos outros, que é o amor universal. Amar ao próximo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Se nós protegemos o nosso filho, se nós queremos o melhor para ele, é assim que deveríamos agir em relação a todos os outros irmãos, a todo ser humano. Então a mãe, né, inclusive, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma vez, eu vi pelo YouTube, os jovens estavam indo, acho que para a guerra, estavam todos fardados em posição de sentido, né? Todos assim, e todos enfileirados, e as pessoas ali para se despedirem dos soldados que estavam partindo, e de repente vem uma mãe se cotovelando no meio da multidão ali, de repente vai lá no meio dos soldados para entregar uma blusa de frio para o filho poder levar. Assim somos nós,
muitas vezes, né, a preocupação que nós temos, e essa preocupação não termina mesmo depois que eles ficam grandes. Nós continuamos a nos preocupar. Mas a mulher, ela tem uma outra missão. Como diz Humberto de Campos, no capítulo 22 do mesmo livro Boa Nova, que é intitulado A Mulher e a Ressurreição. Olha, são palavras de Jesus de acordo com Humberto de Campos. Ele diz o seguinte: o seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Isso por conta do quê? Por conta do sentimento, por conta da nossa sensibilidade, por conta dessa anteninha que nós mulheres temos, essa intuição que muitas vezes nós temos. Então vejam a missão que nós temos, a responsabilidade que cabe a cada uma de nós, porque eu digo que nós não educamos com palavras, nós educamos principalmente através do exemplo. Então nós temos que dar o melhor exemplo, e o exemplo começa dentro de casa. A educação começa, como eu disse, na infância, nos primeiros anos da criança, porque aquilo que a criança aprendeu, né, enquanto até os 7 anos de idade, até os 8 anos de idade, e depois na adolescência é que vai despertar tudo aquilo que ele traz de vidas pretéritas. Por isso que a educação é fundamental. Hoje nós estamos vendo e muito nos entristecemos da quantidade de feminicídio que está acontecendo. Por quê? Vamos raciocinar. A doutrina espírita nos diz isso, porque ela é uma filosofia. E a filosofia busca o saber, o entender através da razão. Por que existe essa quantidade de feminicídio? Porque ainda existem homens que se acham donos da sua esposa. Meu marido costuma brincar comigo, é brincadeira, mas ele costuma dizer que eu pertenço a ele, porque eu carrego o nome dele, então eu sou de propriedade dele. Mas isso é claro que é brincadeira, mas muitos homens acham que as mulheres pertencem. E quando as mulheres não fazem exatamente como eles querem, muitas vezes chegam a essa violência que nós estamos vendo hoje em dia. Mas Augusto Cury, o psiquiatra, ele fala acerca das mulheres. Ele diz o seguinte, que as mulheres, elas são mais altruístas, generosas, empáticas, e se governassem, não haveriam guerras. Porque nenhuma mulher teria coragem de mandar seu filho para o fronte, e nem o filho de outras mulheres. Eu fico, às vezes, vendo, eu até evito ver no noticiário. Porque quando eu começo a ver, né, porque nós estamos enfrentando esses conflitos bélicos, que eu não consigo entender que em pleno século XXI ainda as pessoas queiram resolver as coisas na bala. Usam armas. E eu fico imaginando tanto Israel, em Palestina, aquelas crianças morrendo de fome. Quanto sofrimento dessas mães vem dos seus filhos e sem poderem fazer nada. Ou aquelas mães na Ucrânia, vendo muitas vezes os seus filhos irem para a guerra e muitos não voltando. É impossível não se sensibilizar, é impossível não se colocar na condição dessas mães, vendo o sofrimento de cada uma delas, quando nós, né, poderíamos também ter os nossos filhos nessas condições. Então, a mulher, ela de fato tem essa sensibilidade e ela tem que usar essa sensibilidade da melhor forma possível. Como eu disse, educando os nossos filhos para que eles se tornem homens de bem. E começando a partir da gravidez, enquanto eles estão ainda no nosso ventre. Jesus, ele, como eu disse, valorizou a mulher, né, numa época, como eu disse, que ela era invisível. Na época de Jesus havia uma lei, inclusive uma lei mosaica, que dizia que o homem não podia se dirigir a uma mulher, principalmente na rua.
E quando Jesus, na verdade, como eu disse, ele foi o primeiro feminista da história, e Jesus não se encaixava, embora judeu, não se encaixava aos moldes da época, né? Porque os judeus, eles eram muito ritualísticos. Então Jesus não se encaixava. Pelo fato de não se encaixar, mesmo sendo judeu, foi por essa razão que ele foi perseguido e foi crucificado. Mas, como eu disse, ele tinha muitas mulheres que o seguiam, como Joana de Cusa, Maria de Magdala, Susana. Porém, há uma passagem do Evangelho que demonstra muito isso, né? A preocupação, né, do homem se dirigir à mulher. Quando Jesus chega à mulher samaritana no poço, ele pede água para beber. E ela disse: o Senhor, sendo judeu, vem a mim uma mulher samaritana pedir água para beber? Por que ela disse isso? Há dois motivos para o assombro dessa mulher. Primeiro, o fato dele ser um homem e lhe dirigir a palavra, coisa que não era possível na época. Era contra as leis. E segundo, por ela ser samaritana. Porque os samaritanos e os judeus não se davam. Eram inimigos. Porque é mais ou menos hoje como Israel e Palestina, eles eram inimigos. Então Jesus se dirige a ela, sendo mulher e ainda mais samaritana. E quando os seus discípulos viram isso, ficaram espantados. Mas Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, porque o que Jesus queria passar aos seus discípulos é que não há diferença entre homens e mulheres. Espírito não tem sexo. Hoje, eu estou mulher, eu não sou mulher. Porque na próxima encarnação, eu posso vir como homem. Eu posso vir como homem. Então vejam, inclusive Maria de Magdala, dizem alguns estudiosos que Maria de Magdala, ela não foi prostituta, hein? É importante dizer. Ela, na verdade, era obsediada. E ela era grata a Jesus por Jesus ter expulsado aquela falange de espíritos que a estava obsediando. E ela tinha um respeito e uma admiração pelo mestre muito grande. Era tanto que depois que Jesus foi crucificado e foi para a tumba, ela, sentindo falta de Jesus, ela foi até a tumba. Quando chegou lá, o seu corpo não estava. E ela então se assustou, correu para avisar Simão Pedro que Jesus não estava lá, o seu corpo não estava lá. E aí Simão Pedro vai, realmente vê que o corpo dele não está lá, e ela continua ali chorando. E de repente, uma voz chega a ela e diz: Maria, por que choras? E ela então pensa que é o jardineiro. Ela diz: o meu mestre não está mais aqui. Aí ele diz: Maria. E ela reconhece a voz de Jesus. E aí ela tenta pegá-lo, e aí ele diz: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Porque na verdade ela estava vendo Jesus através da sua mediunidade. Porque ela viu Jesus em espírito. Embora Jesus tenha depois se materializado, quando Tomé não acreditou, quando Maria disse que houve a ressurreição do Espírito, Jesus não ressuscitou, na verdade, porque ressuscitar é quando aquela pessoa está ali, de repente tendo um infarto, e a pessoa vai com o desfibrilador e tenta reanimar aquela pessoa, ela acaba ressuscitando. Houve a ressurreição do Espírito, ou seja, Jesus ressurgiu para a vida espiritual. Então é a ressurreição do espírito. E a ressurreição da carne, na verdade, é quando o espírito volta à matéria. E os judeus, de uma forma geral, eram reencarnacionistas. A palavra reencarnação não está lá. Mas a ressurreição da carne significa que o espírito volta à matéria. Volta à matéria. Então vejam, dos judeus, né, que haviam vários grupos, né, dentro do judaísmo, os únicos que não acreditavam na reencarnação eram os saduceus. Então a mulher, né, todas nós, a exemplo de Maria, traz no coração o sentimento materno e no ventre o destino da humanidade. Nós temos que agradecer, todos nós que aqui nos encontramos, temos que agradecer às nossas mães por ter permitido que nós nascêssemos.
Porque é a mulher quem decide se vai ou não ter o filho, não é o homem. Muitas mulheres costumam dizer, e as feministas por aí dizem assim, quando engravidam, né, e não querem o bebê, dizem assim: eu sou dona do meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Você só não pode, né, fazer nada contra um ser que já tem vida dentro do seu ventre. Ou seja, a mulher que não quer ter filho, é impossível que não saiba hoje como evitar. Então é preferível evitar e haver uma educação para que as mulheres não engravidem, para depois não ter simplesmente que eliminar, simplesmente que abortar. Aliás, está por conta dessa... hoje os jovens, né, já não tem mais essa preocupação, né, com a questão do sexo, e está havendo um aumento considerável de doenças sexualmente transmissíveis. Então, precisaria haver novamente uma orientação, haver ali propagandas acerca de como os jovens precisam se prevenir acerca das doenças, assim também como acerca da gravidez. A Maria, quando ela foi ali escolhida para ser a mãe de Jesus, para emprestar o seu ventre para que esse espírito de maior envergadura viesse à terra, não poderia ser qualquer espírito. Na minha opinião, eu não vi isso em lugar nenhum, eu penso assim, que Maria veio à terra de outro orbe. Porque nós não sabemos que Maria reencarnou. Não existe na literatura espírita dizendo que Maria reencarnou. Se ela não reencarnou, é sinal que ela já é um espírito de uma certa iluminado, não tanto quanto Jesus, o seu filho, mas é um ser iluminado, porque ela continua, de acordo com as comunicações, os espíritos, que ela continua a trabalhar em nome do seu filho na espiritualidade. Se ela não reencarnou, é sinal que ela não precisa mais. Então, com certeza, ela veio à Terra já apenas para quê? Para ser aquela que emprestaria o seu ventre para que Jesus pudesse vir e ser aquele que foi o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus foi criado como nós, simples e ignorante, e hoje chegou à ordem crística, ou seja, ele veio nos nortear, mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele é, na verdade, ele é aquele que traz a verdade, porque ele é o representante de Deus entre nós. E sendo representante de Deus, ele veio fazer o quê? Ele veio clarear as leis que aqui se encontravam e despertar da nossa consciência as leis de Deus que já estão gravadas. E a nossa vida será modificada a partir do momento que colocarmos essa verdade em prática e seguirmos o caminho que o Mestre, de fato, nos ensinou. Então vejam, ele não é Salvador, mas ele é aquele que veio dar condições para que nós nos salvássemos. Portanto, Maria não seria qualquer espírito. De fato, um espírito iluminado. Então, para ser esse espírito que Maria foi, ela já trazia essa bagagem como todos nós trazemos de vidas pretéritas. Existem pessoas que trazem uma bagagem maior, como foi o Chico Xavier, por exemplo, que vivenciou mais o Evangelho, vivenciou mais os ensinamentos de Jesus, como uma Madre Teresa de Calcutá, como uma Mahatma Gandhi, como uma Irmã Dulce e tantos outros, e muitos outros anônimos que nós não conhecemos, que fazem o bem sem mostrar que estão fazendo, sem querer aparecer na verdade. Porque a finalidade, como eu disse, Maria, esse ser iluminado, esse ser dessa envergadura, não tanto quanto Jesus, se ela não reencarnou, e nós sabemos que a reencarnação tem como finalidade o nosso progresso, e nós progredimos exatamente trabalhando. Então, a primeira finalidade da encarnação
é progresso. A segunda é cumprir a nossa parte na obra da criação. Então, se é cumprir a nossa parte na obra da criação, é trabalhar. Não é só o trabalho remunerado para que nós possamos ganhar e continuar a nossa vida, que é importante, obviamente, o carro que nós queremos trocar, as viagens que queremos fazer, mas é principalmente o trabalho do bem que cada um de nós deve fazer. O bem ao próximo, a caridade que devemos fazer. Porque Jesus veio ensinar o amor universal. Mas para se conquistar e desenvolver esse sentimento, tem que partir do bem, tem que partir da caridade, porque é a caridade que de fato vai deixar fluir o amor em nossos corações. Então nós precisamos progredir. Nós precisamos nos educar, e nós nos educamos exatamente através daquilo que Jesus nos deixou, através dos seus ensinamentos e através dos seus exemplos. Então essa transformação deve acontecer quando nós passarmos a nos conhecer, a saber quem nós somos, a saber até onde somos capazes de ir. Porque de fato, às vezes nós dizemos, aquela pessoa parecia ser tão boa e cometeu um crime de repente. Não é que ela era boa e passou a ser má depois. Acontece que estava adormecido e simplesmente aflorou aquele lado dela. É o que todos nós trazemos. Por isso que nós estamos vendo esse mundo que parece que está de ponta cabeça. Não é que nós estamos regredindo, porque não existe regressão. Nós estacionamos, nós vamos daqui para frente, mas é preciso despertar tudo aquilo que nós trazemos ainda, os nossos vícios, as mazelas, os condicionamentos, os arquétipos, para que nós possamos trabalhar. Então o autoconhecimento é fundamental. Nós precisamos identificar os vícios que ainda trazemos, porque nós temos o orgulho e o egoísmo ainda muito latente. Então esse autoconhecimento é buscar analisar o nosso comportamento diante de determinadas situações. Eu costumo dizer, eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar aqui, que eu há mais de 40 anos eu sou espírita, mas eu não nasci espírita, eu nasci, minha mãe era católica, meu pai era ateu, não acreditava em nada. No finalzinho da vida é que ele passou a frequentar a casa espírita. Mas a minha mãe era uma católica fervorosa de ir à novena às quartas-feiras e à missa aos domingos, e nos obrigava também. Mas eu não me encaixava, né? Eu não entendia aquele negócio de senta, levanta, ajoelha, aquela coisa decorada. Para mim, não querendo falar mal, pelo amor de Deus, porque todas as religiões têm a sua importância. Se a pessoa está bem na Igreja Católica, que fique lá. Se ela está bem na evangélica, fique lá, porque todas falam de fato de Deus. Eu não me encaixava, na verdade. Então vejam, nós precisamos, na verdade, buscar entender que a doutrina espírita é uma doutrina pedagógica e a finalidade dela é fazer com que nós possamos compreender cada vez mais para que nós possamos continuar essa nossa trajetória. Porque, sendo ela pedagógica, a sua finalidade é nos ensinar para que nós possamos nos educar e possamos, de fato, nos transformar. Então, a partir do momento que eu me tornei espírita, eu comecei a minha mudança e hoje eu sou mais vigilante em relação às minhas atitudes. Se vocês pensam que tem hora que eu não tenho vontade de esganar alguém, eu tenho, mas eu me controlo. Vocês pensam que tem hora que eu não tenho vontade de xingar quando alguém me fecha na rua, que a pessoa quando está dirigindo acaba ali, como fala? Quando nos fecham na rua, né? Acaba nos fechando ali. Eu tenho vontade realmente de abaixar o vidro do carro. Eu fazia isso antigamente. Eu fazia. Hoje eu não abaixo mais o vidro do carro. Eu não xingo mais. Eu só penso. Por quê? Porque eu sou humana. Eu sou humana, gente. Eu cometo os meus deslizes ainda. Só que a diferença é que a minha consciência me cobra. Tem certas coisas que eu falo que eu digo, nossa, Sandra, você não podia ter feito isso. Você não podia ter falado isso. Então eu estou mais vigilante em relação às minhas atitudes, mas não quer dizer que eu não erro.
que eu não erro. Eu preciso, de fato, buscar ainda, conquistar as virtudes, continuar a me analisar, continuar a ver aquilo que eu... E até o pensamento nós temos que vigiar, né? Por isso que Jesus dizia, orai e vigiar para não cair em desesperação, porque dependendo daquilo que pensamos, nós vamos eleger as nossas companhias. Então, tornando a falar de Maria, quando ela estava diante da cruz, vendo seu filho crucificado, seu coração estava dilacerado. A sua dor era imensa. O sofrimento de Jesus, né? Porque dizem que realmente o fato de você estar ali desencarnando aos poucos, porque ser pregado no madeiro é pelo punho, na verdade, e você vai morrendo lentamente. Lentamente, e não foi só isso, né, que aconteceu com ele, ele foi espetado, ele foi açoitado, então Jesus sofreu muito, mas ele sabia de tudo isso que iria lhe acontecer. E as pessoas dizem, Jesus morreu por nós, mas Jesus, antes de morrer por nós, ele nasceu por nós, sabendo tudo que ele iria passar. E Maria, vendo toda aquela cena do seu filho que ali se encontrava, aquele ser que veio ensinar apenas o quê? O amor. Ele não só ensinava, ele vivenciava. Como muitos, às vezes, utilizam-se da palavra, falam bonito, né? Tem o dom da oratória, muitas vezes, mas tem um comportamento totalmente diferente. Aí entra Paulo de Tarso e diz, e ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que sou, como um sino que tine. O que adianta falar bonito se de repente eu não tenho um comportamento e não dou o exemplo? A minha palavra perde a força. Como dizia Paulo de Tarso, vai fazer muito barulho, vai ser como um sino que tine, de fato. Então nós precisamos, né, principalmente nós que utilizamos da palavra para poder falar, buscar um comportamento e dar o exemplo de fato. Porque senão vai ser, como Paulo disse, a palavra vai perder a força. Então o sentimento, né, de Jesus, o que ele veio ensinar, na verdade, é que nós tivéssemos benevolência, indulgência, aprendesse a perdoar. Mas tudo isso, na verdade, é caridade. Benevolência é o quê? Fazer o bem ao próximo. Ter indulgência é não ver os defeitos alheios. E perdão, que é uma coisa dificílima de fazer, porque tem pessoas que não conseguem perdoar mesmo, porque tem um orgulho muito latente. De fato, o perdão também é um ato de caridade. Então são coisas que nós precisamos exercitar para que de fato nós possamos ali desenvolver o verdadeiro amor. Por isso que a doutrina espírita nos diz, fora da caridade não há salvação. Porque é justamente a caridade, o bem que fazemos, é que vai desenvolver esse sentimento em nossos corações. Então, enquanto Maria estava ali diante da cruz, aquela cena, né, ela lembrava, inclusive, né, do nascimento de Jesus, o momento em que ele nasceu, porque ele dá o exemplo, já nasce dando exemplo, né? De acordo com os evangelhos, enquanto nós preparamos tudo, o enxovalzinho do filho, nós decoramos o quartinho, Jesus nasceu e não tinha absolutamente nada. Ele foi colocado exatamente ali no meio das palhas, né? Que eles fizeram um bercinho para ele ficar, numa manjedoura, enrolado num pano, e nesse momento que ele nasceu, ele já nasceu dando exemplo de humildade a todos nós. Não só o exemplo de humildade, como também ele nos mostrou, porque ele ficou ali, Maria e José ficaram no local onde os animais costumavam a ficar, né? Mostrando a importância, inclusive, de nós darmos valor também aos animais, como eu disse no começo, porque nós estamos para os animais como os anjos de fato estão para todos nós. Então os anos se passaram, Jesus ali com mais ou menos 12 anos, foi com seus pais para Jerusalém, porque como eram judeus, estava tendo a Páscoa judaica, que a Páscoa judaica nada mais é do que uma comemoração quando Moisés libertou o povo hebreu do Egito. Era um hábito os seus pais irem para Jerusalém. Eles moravam em Nazaré, atravessavam todo Israel até chegar a Judá, que tinha como capital Jerusalém.
E eles participaram das festividades, terminando a festividade, estavam todos voltando a pé, porque lá não tinha condução, né? Era muito difícil a locomoção, estavam voltando e de repente percebem que Jesus não estava mais presente entre eles. E aí eles foram buscar Jesus, não encontraram, 3 dias depois o encontraram conversando com quem? Com os doutores da lei, com os sacerdotes, exatamente de igual para igual. Uma criança de 12 anos que não foi à escola, porque naquela época a maioria era analfabeta, só ia para a escola quem de fato tinha condições de pagar. E não foi o caso de Jesus, ele não tinha que aprender. Ele veio para ensinar. Por isso que ele falava de igual para igual com aqueles doutores da lei, com aqueles sacerdotes, com aqueles que conheciam profundamente as leis da época. Então, conforme a tradição, Jesus chegou a aprender o ofício do seu pai, porque era muito normal naquela época o pai passar para o filho o seu ofício, aquilo que ele fazia. Então, como José era carpinteiro, ensinou Jesus também o seu ofício. Assim como Paulo de Tarso também aprendeu com seu pai o ofício de artesão, que foi muito importante para ele depois da sua conversão ao cristianismo, a trabalhar em nome de Jesus, sendo apóstolo dos gentios, para poder se manter. O que ele aprendeu com o pai foi muito importante para ele. Então, quando o mestre estava para deixar as vestes carnais, ali no alto da cruz, ele percebe alguém se aproximar, porque ali com Maria não tinha um apóstolo, não tinha um discípulo, não tinha um homem, somente as mulheres estavam com a Maria. E de repente Jesus do alto da cruz vê alguém se aproximando. Era João, filho de Zebedeu, que era um dos seus apóstolos. E a hora que João se aproximou de Maria, ele colocou os braços em torno dela para poder confortá-la, né, naquele momento de dor e de sofrimento. Olhando aquela figura do mestre que estava se apagando, Jesus se apagava para a vida física, para retornar à vida, para a verdadeira vida que é espiritual, que Jesus, na verdade, é um holofote para todos nós, né? Seus ensinamentos. Então vejam, Maria, quando ela estava ali de frente com a cruz, ela orava por Jesus. Ela pedia ao Pai que pudesse dar força, não só para ela enfrentar aquilo, mas para que Jesus também pudesse suportar a dor que ele estava sentindo, porque ele tinha um corpo como o nosso. Ele também sentia as dores como todos nós sentimos. E Jesus olhava com carinho para Maria e para João, que estava ao seu lado, e João entendeu exatamente naquele momento que Jesus olhava para ele, que agora João seria o filho de Maria. Que João iria acolher Maria, proteger Maria. João não nasceu do seu ventre, mas a partir daquele momento estava nascendo do seu coração, para que ele pudesse cuidar de Maria como todos os filhos devem cuidar dos seus pais. João compreendeu exatamente a importância da lição que o mestre estava lhe passando, que o amor universal é o sublime coroamento de sua obra, porque é justamente isso que ele veio fazer, ensinar a amar. E aí eles permaneceram até o momento da retirada de Jesus da cruz. E a cruz também simboliza, né, a cruz que cada um de nós muitas vezes carrega, né, a dor e o sofrimento no mundo de provas e expiações, ainda onde o mal predomina, e que todos nós nesse momento temos que ter a nossa fé alimentada, a nossa esperança alimentada para enfrentar tudo isso. Então a cruz também simboliza aquilo que nós muitas vezes passamos. Depois da ressurreição do Cristo, os seus discípulos passaram ali a levar a boa nova, ou cumprir a missão de levar a boa nova, porque Maria de Magdala já havia falado acerca da ressurreição de Jesus. E eles então passaram a andar para poder ensinar às pessoas aquilo que Jesus havia deixado. Embora nós podemos dizer que o maior divulgador do cristianismo tenha sido Paulo de Tarso. Porque enquanto os apóstolos e os discípulos de Jesus ficaram restritos ali, aquilo que nós chamamos hoje de Palestina,
Paulo fez as suas viagens e, fazendo as suas viagens, ele fundou comunidades e depois ele passava a escrever as suas epístolas, né, o que são as suas cartas, para poder falar acerca dos ensinamentos de Jesus. E depois que Jesus foi ali colocado na tumba, Maria foi para Bataneia, onde havia os seus parentes que já a esperavam. Anos se passaram, em Jerusalém havia ali os conflitos entre os judeus e os cristãos, como nós sabemos, inclusive Paulo de Tarso, antes de ser Paulo, enquanto era Saulo, ele perseguiu os cristãos e fez o primeiro mártir do cristianismo, que de fato foi Estevão. Então havia aquela briga entre os judeus e os cristãos. Em Bataneia, Maria lembrou da sua vida em Nazaré, daquela cidade, da sua cidade natal, a sua vida humilde, aquela vida que ela tinha, e às vezes ela sentia a presença do seu filho ao seu lado. Ou seja, ela sentia a presença de Jesus. João, lembrando do pedido que Jesus havia lhe feito, ele vai para Bataneia atrás de Maria. E ao encontrar Maria, ele conta a Maria tudo o que estava acontecendo, as rixas, as brigas que estavam acontecendo, as perseguições que os cristãos estavam tendo por conta de seguirem de fato Jesus, de seguirem os seus ensinamentos por conta das ideias cristãs. E ele explicou a Maria a demora de vir buscá-la, porque até então ele não tinha um local para deixá-la. E agora ele tinha uma casinha lá em Éfeso, que inclusive essa casinha existe até hoje, né? No sul da Turquia, é uma casa toda de pedra, que se vocês buscarem na internet vocês vão ver. E ali Maria ficou, era um lugar encantador no alto de uma colina. E Maria aceitou, né, quando João veio buscá-la. A casa acabou tornando-se um lugar de peregrinação, porque muitas pessoas iam buscar ajuda. Maria recebia todos aqueles que sofriam não só do corpo, mas também, né, do espírito, e ela acolhia todos com muito carinho e com muito afeto. E ali aquela casa ficou conhecida como a Casa Santíssima, porque a partir do momento que ela ajudou um leproso, ele disse o seguinte a ela: Senhora, sois a mãe de nosso mestre, é nossa Mãe Santíssima. Por essa razão ela é chamada de Maria, Mãe Santíssima. Ao saber das peregrinações que aconteciam, de muitos que iam levar a mensagem de Jesus, mas também as perseguições, ela ficou muito triste e ela então passou a orar por aquelas pessoas, porque muitos estavam sofrendo, pedindo alívio àquelas pessoas que estavam sofrendo de fato as perseguições. Enquanto ela meditava e orava por aqueles, ela viu se aproximar dela um vulto, como se fosse um pedinte se aproximando. Ao chegar mais perto, ela percebeu tratar-se de nada mais, nada menos que seu filho Jesus. Ela o reconheceu através das suas chagas. E naquele momento, ele, na verdade, veio para buscá-la. Agora ela seria a rainha dos anjos ao lado do seu filho. Ela deixa as vestes físicas para ir à pátria espiritual. Quando João volta das suas peregrinações, onde ele ia ensinar as pessoas acerca de Jesus, ele volta, ele encontra Maria já sem vida, mas com semblante sereno, já liberto da matéria, e como dizia Chico Xavier, ela teve uma boa morte. Ela teve uma morte serena. Porque conforme Jesus disse, que está lá em João capítulo 11, versículo 24 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem viver em mim, não morrerá eternamente. Jesus é de fato o verdadeiro caminho. Mesmo após a morte, aquele que se liga moralmente a ele permanecerá espiritualmente vivo e consciente. É aquele que nele crê, jamais morrerá, porque a morte é apenas uma mudança de estado. Ou seja, aquele que crê, aquele que sabe da imortalidade, inclusive da alma, quando deixa a matéria, não fica confuso, como muitas vezes nós vemos, e nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, os espíritos chegando sem saber da sua real condição. Daí a importância dos trabalhos mediúnicos, que os espíritos são trazidos para serem orientados. Então logo os laços de Maria foram rompidos, não vendo mais Jesus,
mas com a certeza de poder reencontrá-lo na espiritualidade, amparada por aquelas entidades angelicais que cantavam hinos de glorificação, desejou, antes do reencontro com o Mestre, rever alguns lugares na Galiléia, em Tiberíades, e vendo os dois extremos, luxo e pobreza, escravidão e multidões de pessoas presas em calabouços. Orou por aqueles que sofriam, porque aqueles que estavam ali estavam presos muitas vezes porque seguiam a Jesus. Maria tentou aliviar cada coração daqueles que ali estavam sofrendo, inspirando bom ânimo antes de partir e depois que partiu em caravana para encontrar Jesus. Lucas, que não conheceu Jesus, foi discípulo de Paulo de Tarso, para poder escrever sobre o Mestre, foi ficar com Maria durante um tempo em Éfeso. E ao ficar com Maria, ele percebeu a grandeza dessa alma, né? A grandeza de Maria, tanto que ele escreve. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, que ele diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E é essa a Maria que carinhosamente nós chamamos de Mãe Santíssima, aquela que nós solicitamos o amparo, proteção, em nome do seu Filho, do nosso Mestre, esse ser de luz. Ela que deixa o exemplo a todos nós, de mãe que sofreu, e que nós possamos também encontrar as forças necessárias para poder enfrentar os problemas que muitas vezes nós encontramos no nosso caminho, mas principalmente que nós, enquanto mulheres, possamos dar aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, o verdadeiro amor, né? O amor universal, para que eles possam crescer homens de bem. É esse o exemplo que nós temos que dar, enquanto mulheres. E também, obviamente, sem dizer que os homens também precisam dar o bom exemplo. É dessa forma que nós educamos os nossos filhos. E que a paz do Cristo possa estar em todos os corações, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos.